O Tico pede com licença e pergunta como ela vai. E depois que ela fala que está bem, ele fala que viu ela sorrindo pra ele. Mas ela diz que não fez isso e fala que ela tem namorado. Ele fala que não vai contar nada para o namorado dela e que ele pode dizer que eles são amigos. Ela fala que não vai trair o namorado dela e diz que ela realmente não está interessada. Ele tenta pegar o número dela e fala que eles podem ser amigos. Mas ela diz que sente muito e fala que tem namorado, então ele diz que tudo bem. Ele fala que pra ele tudo bem, mas que ela estava assim olhando pra ele. E ele fala, caramba, tô precisando limpar esse carro. Ela volta, pergunta e aí, fala que foi mal e diz que ela pode sim dar o número pra ele. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Tico e ela fala que é um prazer conhecê-lo e diz que o nome dela é Cici. Ele pergunta como ela está, ela fala que está bem e diz que sente muito pelo começo. Ela fala que ele estava tentando falar com ela, mas que ela estava um pouco distraída. Ele fala que pareceu que ela não estava muito afim de falar com ele, mas ela diz que só estava distraída, fala que gostou do carro dele e pergunta onde ele comprou. Ele fala que ele também gosta muito desse carro e que foi por isso que ele comprou. Ela fala que gosta muito de amarelo e pergunta o que ele queria dizer. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela disse que ela tem um namorado e pergunta se é isso mesmo. Ela fala que realmente tem um namorado e diz que tanto faz. E ele pergunta o que ela quer dizer com tanto faz. E em seguida diz que ele está confuso. Ela fala que tem namorado, mas que é uma situação complicada. Ele fala que tudo bem e pergunta se eles não estão indo bem. Ela diz que eles estão indo e voltando e que eles não estão juntos intimamente. Ele pergunta então por que ela disse que ela tem um namorado. Ela fala que não sabe, que ela só não está acostumada a conversar com pessoas aleatórias e diz que ele a pegou desprevenida. Ele pergunta se ele a pegou desprevenida e ela diz que sim. Ele fala que ele a achou muito bonita e que por isso que ele parou para falar com ela e ela agradece. E em seguida ele diz que ela estava assim olhando para ele ali atrás, mas ela diz que sinceramente ela só estava dando uma volta na área. Ele fala que ela chegou a sorrir e tudo e que ele pensou que ela quisesse conversar com ele. E diz mas que quando ele se aproximou dela a história foi completamente diferente. Ele pergunta se ele fez algo de errado e ela fala que o que importa é que eles estão conversando agora. E ele pergunta por que eles estão conversando agora. E ela diz porque ela mudou de ideia. Ele fala que não está entendendo e que ele está confuso. E em seguida pergunta cadê aquela atitude do começo. Ela tenta se explicar, mas ele fala que sinceramente não está conseguindo acreditar. E fala que ela parece ser até outra pessoa. Ela pergunta se ele não quer mais conhecê-la e ele pergunta conhecê-la para que exatamente. E ela diz porque ela é uma pessoa legal. Ele pergunta se ela é legal e pergunta o que tem de legal nela. Ela fica sem saber o que dizer e fala que não sabe. Ele fala que ela disse que ela é uma pessoa legal, mas que não sabe responder. Ela fala que ela é uma pessoa muito amigável, divertida. Ele fala que entendeu e pergunta se o namorado dela também acha que ela é uma pessoa legal. E ela diz que provavelmente não agora. Ele pergunta se ela acha isso e se ela vai ter problemas pelo fato de estar conversando com ele. E ela diz que sinceramente não tem muito a perder. Ele pergunta o que faz ela pensar assim, ela fala que pra ela tanto faz. Ele fala que ela veio conversar com ele e pergunta o que ela precisa. E ela fala que só veio ver o que ele quer fazer. Ele fala que tem muitas coisas pra ele fazer, que ele ia convidá-la pra sair, chegou a pedir o número dela, mas ela não demonstrou interesse. Ela pede pra ele passar o número pra ela e ele pergunta por que ela quer o número dele. E ela diz pra eles fazerem alguma coisa quando eles estiverem livres. Ele fala que estava tentando fazer isso desde o começo, mas que ela estava fazendo o jogo duro. E em seguida pergunta o que fez ela mudar assim tão rápido. Ela fala que não sabe, mas que depois pensou melhor que ela não tem nada a perder. Ela também diz que ele parece ser um cara legal. Ele fala que ela também parece e diz que é um prazer conhecê-la. Ela fala que também é um prazer e ele pede para ela dar uma volta.
Ele fala que ela está muito bem e pergunta se ela está vindo da academia, e ela diz que sim. Ele pergunta se ela vai todos os dias para a academia e ela diz que dia sim, dia não. E ele fala que entendeu. Ela pergunta se ele também malha, ele fala que malha, mas que ultimamente ele tem trabalhado muito. E conta pra ela que ele é um empresário. E depois que ele conta pra ela que ele grava pegadinhas de interesseira, ela diz que tudo bem e fala que vai ligar pra ele. Ele pergunta pra onde ela vai e diz que ela pegou o número dele e pergunta por que ela fez isso. Ela fala que vai ligar pra ele e ele pergunta se ela vai fazer ele perder o tempo dele. Ela fala que não vai e ele pergunta então por que ela pegou o número dele. E ela diz que tem algumas coisas pra fazer. Ele fala que não gosta de conversar por telefone e que ele prefere pessoalmente. Ela pergunta se ele quer sair pra comer alguma coisa e ele pergunta o que ela gosta de comer. E ela diz que gosta de comer bife. Ele fala que está com fome e que ele vai desde que ela pague. E ela pergunta, eu pagar? E ele diz que sim. Ela fala que isso não está certo e ele pergunta o que há de errado. Ela diz que ele que tem que pagar, já que ele que se aproximou dela primeiro. Ele fala que tentou conversar com ela e que ela deu um fora nele. E fala que assim do nada ela resolveu voltar e que até agora ele está confuso. Ela pergunta se eles vão e ele pergunta se ela vai pagar. E ela diz que não vai pagar. Ele fala que ele sente que eles não estão falando a mesma língua. E diz que sinceramente ele não está afim de sair com ela. Ele fala que ele sabe que ela mudou completamente depois de ver o carro dele. Ele pergunta se ela estaria ali se não fosse esse carro. E fala que com certeza ela estaria cuidando da vida dela agora. Ela fala que é um carro muito legal, ele fala que sabe disso e que foi por isso que ele comprou. Ele fala que ela está agindo por interesse e que isso não é legal. Ela fala que não vê assim, ele pergunta então como ela vê. E ela diz que simplesmente ele chamou a atenção dela. Ele fala que ele sabe que ela voltou por conta do carro, por conta do dinheiro, e em seguida pergunta se não foi isso. E ela diz que ela não fica com falidos. Ele fala que já ouviu o suficiente e diz que ele vai embora. Ele fala que não vai perder mais o tempo dele ali e pede pra galera se inscrever no canal e deixar o like. Holanda começa dizendo que, pelo que parece, tem uma hispânica se aproximando. Ele pergunta como ela vai, ela fala que está bem e pergunta como ele está. Ele fala que está abençoado e em seguida se apresenta. Ele fala que ela é muito bonita e ela agradece. Ele tenta continuar a conversa, mas ela dá tchau pra ele. Ele fala, caramba, que loucura. Mas ela decide voltar e pergunta se o carro é dele, mas ele prefere não responder. Ele fala que ela disse tchau e diz, fala sério. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que é da Colômbia. Ela fala que nunca viu um carro como esse e ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ela pode ver o carro, mas ele diz que ela acabou de dar tchau pra ele e que acabou de dispensá-lo. Ela diz que ela só é um pouco e ele pergunta, pouco? O que você quer dizer com pouco? Ela pergunta se ele pode dar uma carona pra ela e ele pergunta carona pra quê? Ela pergunta se ele não quer e ele fala que não. Ela pergunta por que não e ele pergunta como assim? Por que não? Ela pergunta se ele não quer dar uma carona pra ela. Ele fala que ela acabou de dispensá-lo e quando ele fez uma simples pergunta, ela disse tchau. E ela fala que fez isso porque ela nunca o tinha visto antes. Ele pergunta o que ela disse, ela fala que nunca o tinha visto. Ele pergunta se ela nunca tinha visto ele, ela fala que não. Ele fala que ele também nunca tinha visto, mas ainda assim falou com ela, fez um elogio e fala que por outro lado ela foi rude. Ela fala que agora ela está interessada, ele pergunta, você está interessada? E ela diz que sim. E em seguida pergunta por que só agora? E ela fala porque agora dá pra ver que ele é um homem que trabalha duro. Ele fala que achou isso interessante e pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo e agora quer falar com ele. Ela diz porque dá pra ver que ele é trabalhador e ele fala que não ouviu. Ela fala que dá pra ver que ele é um homem que trabalha muito. Ela fala que ele
ele tem um carro legal e que ela gosta de homens que possam sustentá-la. Ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela falar mais alto. E com dificuldade para falar em inglês, ela fala que ela é da Colômbia e que ela quer ter uma vida boa. E também fala que dá para ver que ele está bem financeiramente. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela fala que eles estão em Miami, que ela gostaria de comprar, mas ele não perde tempo e a deixa ali falando sozinha.